Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje, dia 15 de dezembro de 2024, sejam muito bem-vindos ao nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje o culto foi a respeito de realizarmos as obras de Cristo e realizarmos essas obras de forma ainda maior do que de como Jesus realizou. Essa mensagem vem em bom tempo, porque nós estamos entrando numa aceleração dos tempos para o fim dos tempos, para a agenda do cronograma, da cronologia que nós temos aí para a vinda do nosso amado. E antes da vinda do nosso amado, nós temos ainda uma grande colheita a ser realizada em meio a muitos abalos. Então está na hora mesmo do corpo de Cristo acordar, despertar para realizar essas obras maiores. Então vamos lá, começando com o louvor. Nós cantamos, sabe aquela canção Aleluia, que eu não quero deixar na cabeça de ninguém? É uma canção secular que canta Aleluia, que aliás ela foi lançada, a primeira vez que eu escutei essa canção foi no filme do Shrek. E aí eu achei o máximo e cantava o Aleluia, passava horas e dias cantando o Aleluia, aí um dia me deu um tilinho, eu fui olhar a letra da música. A letra da música era secular, ela não tinha sido escrita por um cristão, ela tinha sido escrita por uma outra pessoa, e não era nada legal a letra. Aí eu fiquei assim, nem todo aleluia é aleluia, que Iá ele está ale, né? Ele está louvando a que Iá. Que Iá ele tá Halel, né? E aí eu fiquei meio assim avessa essa canção. Aí aqui no Brasil fizeram uma versão mais crente. E hoje no culto nós ouvimos uma outra versão em inglês. Eles mudaram toda a letra e fizeram uma versão natalina contando a história de Jesus que nasceu em Belém, que procurou um lugar para ficar e hoje ele tem um lugar em nossos corações para habitar. Isso tornou a canção um pouquinho mais palatável. Eu não sei muito bem o que fazer com isso. O louvor é algo muito importante para mim, é algo que o Senhor. é, eu sei que o nosso chamado enquanto nação é alta adoração, é ensinar as nações a adorar, é liberar uma frequência na adoração que muda a atmosfera e que atrai as vidas para Cristo. Então, quando eu escuto louvor, eu sou muito criteriosa, eu sou muito crítica e muito chata, falar a verdade, falar em palavras bem, né, ditas. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu estou ouvindo e com o que eu quero que seja propagado nas dimensões ao meu redor. Então, não é qualquer coisa que eu gosto de ouvir, mas a maneira como eles mudaram a letra ficou bem mais palatável e deu até para adorar. Mas tomem cuidado com as coisas que nós ouvimos, amém? Nós estamos em tempos, não é para você ser religioso, é para você ser cheio do Espírito Santo e exercer o discernimento do Espírito Santo, porque tudo que nós fazemos, movemos, liberamos pela nossa boca, ouvimos, tudo está sendo liberado na atmosfera como frequência, e essa frequência, ela muda a sua atmosfera para bom ou para ruim, para bem ou para mal, ela atrai ou ela separa. Ela atrai a Cristo ou ela separa de Cristo. Não tem nada que acontece em vão ao nosso redor. Então, só queria dar esse adendo. Fora isso, nós exaltamos a Jesus e chamamos o reinado de Jesus para dentro da nossa nação. Declaramos e proclamamos: Brasil, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas do Brasil, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ao que eu gostaria de dizer sim e amém. O Senhor, no meio do louvor, trouxe uma canção nova que falava que exaltava a Jesus por ele ter fechado, transposto esse abismo que havia entre o homem e Deus, para que nós pudéssemos chegar aos braços do Pai. Esse abismo que foi causado pelo pecado e pelo primeiro pecado de Adão, que fez com que houvesse a separação das dimensões. E havia um abismo entre a dimensão celestial, onde está a árvore da vida que nos dá a eternidade, e o terreno, o mundo terreno criado por Deus para o homem.
E Jesus, ele vem transpor, ele vem fazer uma ponte para que nós possamos novamente acessar essa eternidade. A fusão das dimensões não acontece ainda, mas nós temos portais para chegar até a eternidade, para chegar, na verdade, nos braços do Pai. E nós exaltamos essa obra de Cristo em meio ao louvor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor transpôs o abismo que nos separava de Ti. E uma das coisas que a adoração faz é justamente destruir essa separação que há entre o homem e Deus. Então, quanto mais nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, mais próximos nós estamos dele e mais nós nos parecemos com ele, com a carinha do Pai, né? Aquilo que nós perdemos na queda é restaurado durante a adoração, porque na adoração nós temos um relacionamento em que nós queremos vê-lo face a face. E ao vê-lo face a face, o que está na face de Jesus? É a glória do Pai. Então a glória do Pai vem e brilha sobre nós. Que a glória do Pai na face de Jesus, ela é transformadora. Ela traz o constrangimento do pecado, ela traz à luz tudo aquilo que está escondido em nós. E o Espírito Santo traz à luz aquilo que precisa ser tratado, cada coisa a seu tempo. E o lugar mais seguro para fazer isso é na sala do trono, é nos braços do Pai, é no colo de Jesus, nos braços de Jesus, dançando com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Aproveite os seus momentos de adoração para o tratamento e a cura e a santificação que Deus tem para trazer para ti. Nós começamos o culto com o Chuck falando assim, olha, gente, não vamos deixar o inimigo roubar a celebração desses tempos. Nós sabemos que Jesus não nasceu agora e nós sabemos que o Papai Noel não é Jesus. Muito de quem Jesus é atribuído ao Papai Noel. Isso é um roubo de adoração, é uma tirada do prumo, é um engano que o inimigo semeou nas tradições dos homens para que nós tirássemos os olhos de Jesus no Natal e colocássemos os olhos em Noel. Mas Deus, nós não precisamos jogar fora o Natal porque suas tradições são de trevas, e muitas são mesmo. Mas o que a gente faz? A gente resgata. A gente aproveita que tem feriado, que tem reunião de família e a gente vai celebrar Jesus. Amém? Se precisar contar a história, conta. Se precisar realinhar e dizer o que é e o que não é, faça de forma a não fazer com que as pessoas te expulsem. Seja amoroso e seja sábio no seu falar. Sim, preto é preto, branco é branco. Não tem como. Mas nós precisamos discernir os tempos, o que falar, quando falar e como falar, de forma que Jesus seja exaltado e não haja essa polarização ou essa briga familiar. Sabemos que isso já está no ar, já vem sido semeado pelo inimigo nos últimos 7 anos, está aumentando essa polarização. Mas cabe a nós discernir os tempos e saber como usar da alta sabedoria do Pai para atrair os nossos familiares mais perto de Jesus. Amém? Deixa eu só fechar aqui. Tá tendo alguma festa? E a música tá assim, né? No putz-putz aqui do lado. Só a graça. Pleno domingão, né? E mais uma coisa, além de não deixar o inimigo roubar a nossa celebração desse fim de ano, esse tempo em família, esse tempo em que nós vamos exaltar a Cristo pelo que Ele fez por nós, vamos também deixar Deus trazer à tona os dons do Espírito, porque o verdadeiro Espírito do Natal, o Espírito do nascimento de Cristo, apesar de não ter sido nessa época, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Então vamos deixar o Espírito Santo de Deus aflorar em nós o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, perseverança, não é? Vamos deixar isso transbordar de nós. Deixa de ser crente carrancudo, deixa de ser crente chato. Seja o crente mais cheio de paz, exale a paz. Seja o crente mais cheio do amor de Deus, aquele amor tão sobrenatural que dá a vida pelo próximo. Seja o crente cheio de alegria, que está em falta hoje em dia nas igrejas, é crente alegre, né? Olha, já não basta
que já é demais, os cuidados desse mundo, dessa vida, e a cada dia basta o seu mal. Vamos deixar o Espírito Santo nos fazer transbordar de alegria, porque nós não passamos pelos cuidados da vida, pelas dificuldades do mundo, pelas tribulações ou dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, nós não passamos sozinhos, graças a Deus nós passamos com Jesus. E a alegria que exala de nós, ela não é para você dizer que você não passa dificuldades, é para você dizer que em meio ao seu deserto, em meio às tormentas e às tempestades, você passa com Jesus, se necessário, dormindo no barco com ele. Amém? Se não tiver uma diferença entre nós passarmos por tempestades e os outros, que a diferença do crente e do não crente não é que não passamos, é que passamos, mas não passamos sozinhos. Há uma diferença de estar numa tempestade com Jesus ou sem Jesus. Vamos deixar a vida de Cristo transbordar através de nós, amém? Pelo fruto do Espírito e pela manifestação dos seus dons também. Porque nessa transição que nós estamos, de ciclo entre um ano gregoriano e o próximo ano gregoriano, nós precisamos lembrar que estamos com Jesus e que o sangue de Jesus nos livra, nos limpa, nos lava de todo o pecado, de toda a maldição das trevas que já veio contra nós em toda a nossa vida e em toda a nossa existência. E ele veio e ele vem. O sangue de Jesus, o nome de... Gente, não há um nome que seja sobre este nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. E não há coisa mais poderosa do que o sangue de Jesus. É a moeda espiritual mais preciosa que existe. O sangue do próprio Verbo que se tornou carne, o sangue do próprio Criador, o sangue que tem o DNA da vida, o DNA divino, o próprio Deus dá a Jesus esse sangue divino para que nós possamos também ter esse sangue divino. Ele veio, Jesus veio, e hoje nós vamos começar a transicionar para realizar as obras que ele veio fazer, continuar as obras que ele veio fazer, que ele fez, que ele realizou nos seus dias, mas ele não está aqui agora fisicamente. Ele está aqui agora por meio do seu corpo, que somos nós. Nós somos os seus pés, as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos. Nós somos aqueles que carregamos em nós a presença de Cristo, o ministério de Cristo, as obras de Cristo, o amor de Cristo. E então nós precisamos, se não já estamos realizando, precisamos aproveitar esse tempo para entrar nessa vibe, para entendermos que somos para realizarmos. Nós não somos filhos para somente ter uma plaquinha e um nome. Nós somos para transbordarmos quem Ele é. Nós somos para realizarmos, somos para agirmos, somos para fazermos. Não somos um corpo, todo corpo de Cristo não é passivo, não é só uma demonstração, uma estátua vazia. É um corpo orgânico, a igreja é um corpo orgânico que se move, que é cheio de células, cheias do sangue de Jesus. E nós estamos cercados de vidas ao nosso redor, esperando a manifestação do povo de Deus, do corpo de Cristo, dos filhos de Deus. Assim, a criação geme, a humanidade geme. Tudo ao nosso redor está gemendo pela manifestação dos filhos, não só por serem, mas por agirem. Vamos sair da passividade e entrar nas ações, em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos apropriar desse sangue de Jesus, não só para cobrir uma multidão de pecados, mas também para acessar aquilo que está na sala do trono, para que nós nos assentemos em lugares celestiais com ele. Nós vamos acessar a autoridade que nos cabe como filhos, como reino, como sacerdócio santo e real, debaixo do sumo sacerdote Jesus, para realizarmos as suas obras. Amém, amados? Cada um de nós é único e exclusivo. Eu não vou fazer a sua obra, você não vai fazer a minha, eu não vou fazer a do outro, a do outro, a do outro. Mas todos somos parte de um corpo só, que é o corpo de uma pessoa só, que é Jesus. Então, se você é o dedinho, faça a obra que cabe ao dedinho. Se você é o punho, faça a obra que cabe ao punho.
Se você é o cotovelo, faça a obra que cabe ao cotovelo. Se você é o ombro, faça a obra que cabe ao ombro. Porque se o ombro não faz a obra que cabe ao ombro, e o dedinho tem que estar aqui, o dedinho não consegue exercer a sua obra, porque o ombro está mal posicionado. Então vamos parar de olhar uns para os outros, querendo a obra do outro, o ser do outro, a função e o chamado do outro. Parou. Senhor, perdoa-nos porque nós estamos sempre querendo competir e queremos sempre a obra do outro. Não. Olha no espelho, que é Jesus, olha nos olhos de Jesus, que é o teu espelho, na face dele e veja onde ele te quer, o que ele tem para você, não é o que ele tem para o outro, tudo bem? Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar no corpo de Cristo, e então ele funcionará bem lubrificado, bem alinhado com o cabeça, que é Jesus. Amém? Amém. Faça o que Deus mandar você fazer todos os dias da sua vida. E uma coisa que o Chuck, ele quer que nós façamos nessa semana, ele quer que você leia os evangelhos, para que, ele quer que nós leiamos os evangelhos, para que nós vejamos tudo que Jesus fez, e tudo que ele quer que nós façamos, estando nós aqui. Nós estamos em ciclos, nós temos vários ciclos, não é? E às vezes a gente está preso num ciclo de 40 anos, temos toda a capacitação para fazer aquilo que tínhamos de fazer, que era entrar na Terra, mas não entramos na Terra porque estamos no lugar errado e não conseguimos cumprir o chamado que era para um lugar específico. Então vamos lá, Senhor, em nome de Jesus, me coloca no lugar certo. Se eu não estou no lugar certo, me alinha, me apruma, me coloca no lugar certo, na casa certa, na cidade certa, na empresa certa, na família certa, o que quer que seja. Isso, esse realinhamento, faz em mim, Deus, em nome de Jesus. Eu não quero estar no deserto onde eu não posso realizar a obra da terra prometida. Eu quero estar no lugar certo. Transiciona-me, Deus, para o lugar onde eu tenho de estar. Nas dimensões do espírito, nas dimensões físicas, no tempo e no espaço, em nome de Jesus. Transiciona o Brasil, Deus, para onde nós temos de estar para esse próximo ano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como que aconteceu na vida de Jesus, né? Jesus passou por um batismo. Nesse momento em que ele passou por um batismo, foi um batismo para que o povo pudesse entrar num novo odre. Nós tínhamos o odre de João Batista e o odre de Jesus. São coisas diferentes, são ciclos diferentes, são eras diferentes e são unções diferentes. Deus tem uma unção específica para nós. E ao entrarmos nessa unção específica que ele tem para hoje, os céus se abrem e há uma manifestação da missão que nós temos. Então, nós precisamos deixar Deus nos realinhar para que nós recebamos essa visão e essa missão e toda a capacitação que nós temos e precisamos para entrar nela. Então, Jesus, para sair de uma era para outra era, de um ciclo para outro ciclo, ele passa pelo batismo. E a visão abre e ele sabe o que ele precisa fazer. E nesse momento, o que acontece é que o Espírito Santo vem sobre ele e o leva para o deserto. Nós passamos por transições, amados, em que muitas vezes somos levados para o deserto. Entramos num novo ciclo, recebemos uma nova unção, uma nova capacitação e yala para o deserto. E aí a gente fala, puxa o freio de mão e diz, não, 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 não é aí. Não, você não vai pular o deserto para chegar na Terra Prometida. Nós não vamos pular o deserto para chegar nos milagres, sinais e maravilhas. O deserto precisa ser bem-vindo. Nós precisamos dar as boas-vindas ao ciclo do deserto que nos prepara para vencermos tudo que nós precisamos vencer antes de chegar nos sinais, milagres e maravilhas. Porque se a gente chegar lá sem, a gente não chega lá testado e provado. Então, o lugar do deserto é para cair toda a porcaria, para queimar todo ferro não, para queimar todo feno, toda a palha, toda a madeira, tudo aquilo que pode ser queimado e precisa ser queimado antes desse novo ciclo, precisa ficar nesse deserto. Então, deixa Deus te encaminhar, Espírito Santo te encaminhar para o deserto. Nós vamos passar, nós vamos ser provados e testados para sairmos aprovados, vencedores, com uma autoridade maior, porque estaremos em maior santidade. É isso que o deserto faz, ele gera santidade. O que é mimimi fica para trás,
o que é coisa de criança fica para trás, e vai vindo à luz, vai vindo à tona, vai vindo para a superfície a pessoa madura sendo desenvolvida. Então, não aborta o processo do deserto, ok, amados? Por gentileza, por amor à sua própria vida e às vidas que estão ao seu redor, esperando um crente mais maduro, passa pelo deserto antes de chegar no momento de sinais, milagres e maravilhas. Nós vamos precisar disso. E o que nós queremos é ter no nosso radar, todos os dias, ao sairmos de casa, o fato de que Jesus quer curar vidas, quer libertar vidas, quer salvar vidas. Amém? Sim, amém? Então, acordou de manhã, bom dia, Espírito Santo, lindo, querido, amado. Como é que vai ser hoje, hein? O que nós vamos encontrar hoje? O Senhor quer realinhar o nosso dia, quer reorganizar algumas coisas, quer reordenar, né? Mudar a ordem de certas coisas, fica à vontade. Me põe no radar aí, vidas que precisam ser impactadas por ti. E eu já te adoro, já te louvo, já começa o seu dia adorando e louvando. Para pessoas que têm filhos, isso funciona um pouquinho diferente do que para pessoas que não têm filhos. Pessoas que acordam 5 da manhã, 4 da manhã, 7, 10, não importa qual seja o andar da sua carruagem. Comece com Jesus. Adore, ore em línguas, acha tempo, meu filho, minha filha, acha tempo, porque sem ele a gente não consegue andar na unção dele. Certo? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Bom dia, Espírito Santo. Começa seu dia já orando em línguas e já perguntando. Coloca no seu radar uma intencionalidade. Vamos encontrar vidas hoje. Pode ser uma, podem ser 10. Não importa. Ninguém está competindo por número. O que nós queremos é impactar uma vida. Se todos os dias cada um de nós impactarmos uma só vida, seja por meio de uma intercessão, seja por meio de uma oração, seja por meio de uma palavra, seja por meio de um sorriso, mas que seja intencional e que seja a obra do Espírito Santo de Deus através de ti. Não é tipo, eu sorri para todos os caixas do supermercado hoje e eu fui a 10 supermercados, então tá tudo certo. Não, se o Espírito Santo não mandou, você não fez nada. Você é parte de um corpo que não é o seu próprio corpo, é o corpo de Cristo, então é o cabeça quem manda. É a obra que ele vai colocar no teu caminho. Então, a gente precisa ter essa ciência, essa mentalidade que está esperando gerar uma atmosfera que vai impactar vidas, seres humanos que estão perdidos ou desencaminhados. Eu me lembro nas minhas aventuras com o papai, lá nos anos 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nas muitas viagens que eu fiz pelas nações, que o Senhor colocava nos meus caminhos, muito crente, era muito crente, gente. Eu falava, Jesus, quando vai aparecer uma pessoa que não seja crente? Acho que teve uma que eu consigo me lembrar agora, que foi num trem na Suíça. E eu falava, Deus, eu quero uma vida que não te conheça, eu quero um fruto, né? Eu quero, sei lá, uma vida, uma colheita de verdade. E Deus falava, eu preciso do realinhamento dos meus santos. Então, em muitas das minhas viagens, Deus me coloca para conhecer crente que está fora do prumo, que precisa de um upgrade. E eles recebem o que eles precisam para seguir adiante, para poderem eles alcançar muitas outras vidas que não sejam, né? Mas a minha missão, quando eu saio de casa, é Deus, quem não te conhece ainda que eu possa impactar. E é uma delícia ter uma palavra para alguém no meio da rua. As pessoas querem, elas precisam. Então, tenha isso no seu radar. Nessa semana toda, pense nisso. Enquanto você está lendo aí as obras que Jesus realizou nos evangelhos, vai falando, puxa, o Senhor curou um leproso. Hoje não tem leproso. Eu não sei qual que é o equivalente a um leproso, mas eu queria orar por alguém que está enfermo hoje. Tenha essa expectativa, tenha esse desejo. Pede para o Espírito Santo dar esse desejo. Eu tenho medo que a pessoa não vai ser curada. Eu já orei por muita gente que não foi curada. Eu já orei por muita gente que foi. A Heidi Baker, lá atrás, ela recebeu a palavra de que ela oraria por cegos, e os cegos seriam curados. Ela orou por 100, não foram 10. Foram 100 antes do primeiro ser curado. A gente tem que perseverar. Deus está trabalhando conosco, Ele tem coisas para trabalhar em nós. E a gente, em nós não, em nós. A gente vai de fé em fé, em fé, em fé, em fé. A gente vai de glória em glória, em glória, em glória. É uma jornada. Não nasceu pronto. Nós somos pessoas, nós somos almas que precisam ser trabalhadas. O espírito está pronto,
Mas e a alma velha rabugenta que está em transformação, que está em crescimento, que está em desenvolvimento, que está em amadurecimento, que está sendo forjada, que está sendo limpa, santificada? Ela leva um tempinho a mais. Respeita o processo de Deus em você, mas não deixa de crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Mais um nível de fé. Eu creio, Deus. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós cremos, mas nós temos incredulidade. Então, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Vamos diminuindo essa incredulidade, vamos aumentando essa fé até que, né, a nossa credulidade aumente, esteja maior do que a nossa incredulidade. Vamos de fé em fé. Aí Jesus chega, depois do tempo no deserto, num super master casamento, que lindo, que delícia, não é tempo ainda, e a mãe dele vira e fala, então, né, vou emprestar do The Chosen, se não agora, quando? Se não agora, quando? E Jesus não faria se o pai não falasse, então o pai falou. Vai lá, pega as talhas de pedra, as talhas da purificação, enche de água e vamos ver o que vai acontecer. E ali os discípulos, os primeiros, conseguiram ver aquela manifestação da glória de Deus, o primeiro milagre. E ali a gente começa a caminhar com Jesus. Então vamos caminhar com ele de milagre em milagre? Vamos ver um primeiro, vamos ver o segundo, vamos ver o terceiro. E vamos, enquanto isso, tentando muitos outros. Conforme o Espírito Santo vai falando, ele vai gerando coragem em nós, ele vai tirando o nosso medo, ele vai nos dando amor pelas vidas, porque é o amor pelas vidas que nos gera, que nos leva a esse querer orar por elas. Jesus amava as vidas. E teve muitas vidas que ele não impactou, simplesmente porque não estavam ali, ou sei lá. Porque quando ele chega na Porta Formosa, e a gente não sabe por que o homem da Porta Formosa não foi curado. É porque todos os dias que Jesus passou ali, ele não estava? Ou Jesus estava entrando por outras portas? Ou por quê? Nós não sabemos, mas nós sabemos que Jesus deu de si mesmo para os seus discípulos, aqueles que aprenderam com ele e que um dia ele enviou e se tornaram seus apóstolos. Então, os enviados tinham tudo que Jesus tinha para que aquele homem pudesse ser curado, depois que Jesus já tinha morrido, sido sepultado, ressuscitado e ascendido aos céus. Nós somos esse corpo que está aqui para fazer as obras maiores, que Jesus não está realizando agora, pessoalmente, mas está realizando através de nós. Vamos ter essa expectativa e lembrar de quão amadas as vidas são. Assim como Jesus nos amou e colocou alguém no nosso caminho, ele quer também amar os outros, colocando você e eu no caminho deles, em nome de Jesus. Então lembra, Senhor, me coloca no radar, coloca no meu radar, coloca no meu radar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus quer nos dar acessos de portais se abrindo quando nós estivermos no lugar certo, na hora certa. E se a pessoa não for curada, não fique desencorajado, não fique desanimado. Você ainda não é Jesus, mas você é parte do seu corpo. Ouça e obedeça. Seja fiel no pouco que Deus está te mandando fazer. O dia que chegar a hora da realização do milagre na sua frente, você já tem um pouco mais de humildade, porque não é todo mundo que é curado na sua frente e você fica achando que é você. Né? Às vezes Deus está tratando a nossa falta de humildade, o nosso orgulho. Então, ouça e obedeça, na proporção que Deus mandar, não faz nem a mais nem a menos. Jesus não fazia nem a mais nem a menos, ele fazia exatamente o que o Pai mandava. Ele estava demonstrando para nós que nós tínhamos de fazer exatamente o que o Espírito Santo manda, em nome de Jesus, para a glória do Pai. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi modelada para nós através de Jesus, para que nós pudéssemos entrar nessa unidade com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Porque assim como o Pai e o Filho são um, nós e o Filho somos um também, e cheios do Espírito Santo, tudo para a glória do Pai. E assim nós somos um com Deus. Deus nos ama e nos empresta aí do seu amor para que nós possamos amar outras vidas. Amém? Em nome de Jesus. Deus quer nos abrir portais. Ele quer abrir os céus para nós, para que a visão da vontade do Pai nos seja dada, como foi para Jesus no seu batismo, para que nós possamos ter acesso
a essas dimensões do Espírito para manifestar a sua glória, as suas obras sobre esta terra, em nome de Jesus. E a gente precisa transicionar, né? Nós somos discípulos de muitos homens. Quando é que nós vamos ser discípulos de Cristo? Pastores, está na hora de abrir mão dos seus discípulos e transferi-los para Cristo. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos dele. Eles não pertencem a nós, eles não têm que parecer conosco, eles têm que se parecer com Jesus. Isso é uma coisa difícil nos nossos dias, nós queremos que os nossos discípulos se pareçam conosco. Não tenha essa necessidade, amados. Líderes, pastores, apóstolos, profetas, mestres, professores, evangelistas, seja lá qual for o seu ofício, não faça discípulos para você mesmo, isso vai dar ruim ainda. Faça discípulos de Jesus, para Jesus, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Você só tem os discípulos porque Jesus os enviou, e você os molda não segundo a sua imagem e semelhança, mas segundo a imagem e semelhança daquele que os enviou a você, porque ele é o sumo pastor. Nós não somos os sumo pastores. Nós somos apenas armas, ferramentas, instrumentos nas mãos do Pai para trazer muitas e muitas ovelhas para Jesus. O aprisco é dele e ele é o bom pastor, que tem o bom pasto para elas, e às vezes ele nos usa para trazer esse pasto, essa comidinha boa, mas elas não nos pertencem, amém? Senhor, nós te pedimos perdão porque nós temos recolecionado ovelhas com números e seguidores e que elas não pertencem a nós. Perdão, Deus, porque muitas vezes nós usurpamos do teu poder e da tua fama e da tua glória, mas ela não pertence a nós a devolvemos a ti, em nome de Jesus. Alinha-nos e apruma-nos. E não vamos retroceder. João Batista fez discípulos para Jesus, e Filipe e André não retrocederam, eles não voltaram para o velho ciclo, para a velha unção, eles seguiram adiante, e nós precisamos também seguir adiante, não vamos retroceder. A mensagem da última estação foi legal, foi uma bênção, você só vai seguir para a próxima estação com a mensagem que Deus tem para você nessa próxima estação, tanto para você ouvir como para você entregar. Amém? Mestres que precisam ensinar certas coisas que vão continuar na próxima estação, que entrem com uma nova unção para esse ensino, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu digo isso porque isso diz respeito a mim. E nós não podemos estar satisfeitos com a glória ou a mensagem do passado. Ela foi boa, ela foi gloriosa, ela foi majestosa, ela foi magnífica, mas Deus tem mais agora, a gente tem que estar entrando no mais. Próxima glória, próxima mensagem, próxima fé, próxima graça, a próxima vitória. São os próximos níveis que o Senhor está nos dando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bem, o Chuck passou por várias histórias, ele foi do batismo para a multiplicação, a transformação da água em vinho, ele passou por curas, cura do centurião, que entendia a autoridade, ele passou pela cura do leproso, ele passou pelo expulsar de demônios, ele falou de várias coisas que Jesus fez ao longo da sua jornada e que nós precisamos fazer e realizar obras assim e maiores. E nós estamos nem no assim, né? Quanto menos ainda, quanto mais no maiores. Mas esse é o rumo, amados, essa é a nossa jornada. É sermos tão parecidos com Jesus, não porque nós nos tornamos Ele, não porque a fama é sempre dele, nele, por ele, para ele decora, nele, por ele, para ele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas, não é metade. Não fica metade para você, não. Você é canudo. A glória passa, mas não, né? Ela não é sua, ela não vem de você, ela não vem de nós, ela vem daquele que está sentado no trono do nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus, possibilitado porque nós estamos dentro do tabernáculo vivo que é Jesus, porque o Pai o enviou para que nós pudéssemos ter essa restauração de vestes que nós perdemos lá na queda de Adão. Então a gente precisa entender a ordem das coisas, quem é e quem não é, o que somos, o que não somos, o que devemos querer ser.
para que nós possamos produzir as obras que Deus tem para nós produzirmos nesse tempo, sem nos confundirmos e nos perdermos pelo engano que o inimigo lança com o orgulho, com a soberba, achando que nós somos alguma coisa porque curamos ou não. Então, o que Deus está fazendo na maioria de nós é aprumando esse orgulho e essa soberba, para que nós possamos realizar as suas obras sem nos perdermos, porque Jesus não quer que a gente se perca pelo caminho. Né? A gente pode se achar a última batatinha do saco, e aí do que vale nós ganharmos tantas multidões de vidas e perdermos a própria alma? Deus não quer que nós percamos a nossa alma, a nossa salvação. Então nós precisamos deixar Ele fazer esse tratamento do deserto para entrarmos nessa transição de milagres, sinais e maravilhas que serão realizadas pelo corpo de Cristo nesses últimos dias, especialmente para essa grande colheita em meio a grandes abalos e grandes perseguições. E não nos esqueçamos de algumas coisas que têm acontecido nesses dias, né? Algumas pessoas dizem que nós estamos já numa terceira grande guerra, outros dizem que não. Eu diria que nós não estamos ainda nos cavaleiros do Apocalipse. Não tem problema se você discorda de mim. O ponto é, nós não entramos na semana tribulacional ainda. Nós estamos no momento de preparo de cenário para grandes abalos. Então a gente está meio que acostumado já, porque a gente já passou por Covid, a gente já passou por várias coisas que são certos abalos, mas a gente já meio que acostumou, porque já passou. Tudo que fica no passado a gente tem uma tendência a meio que esquecer, né? Mas Deus já está nos preparando com os abalos desses últimos 7 anos, Ele está nos preparando para os abalos dos próximos 7, que não vão ser fáceis, vão ser mais difíceis, vão ser maiores os abalos. Vai haver um pouco mais de polarização, um pouco mais de aceleração de cenário sendo preparado para a vinda do anticristo, que por sua vez prepara para a vinda do Cristo, a segunda vinda de Cristo. E tudo isso nos leva a ter de olhar para Jesus cada vez mais. Porque da igreja, do corpo de Cristo, haverá um grande despertar e um grande avivamento. Dentro do corpo haverá uma faxina, haverá uma grande apostasia de alguns, de muitos, e haverá um grande despertar e avivamento do remanescente que permanecer. Esse remanescente que permanecer vai atrás de vidas, é colheita. E esses que apostataram vão participar da grande perseguição do remanescente. Muita coisa grande acontece dentro dessa semana tribulacional, dentro desses tempos que estão preparando para a vinda de Cristo. Grande apostasia, grande colheita, grande avivamento, grande despertar, grande perseguição, grande tribulação. Acontece de tudo. E só o remanescente que foi forjado, provado e aprovado, os vencedores que permaneceram até mesmo em face da morte, conseguirão avançar para ver a Cristo vir, ou por meio da transformação, ou por meio da ressurreição. Mas leia Apocalipse 1, 2 e 3. Somente os vencedores recebem o prêmio e a recompensa dos vencedores. Não é qualquer um, não é qualquer crente. Nós temos igrejas inteiras que padeceram e que não entraram na promessa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas doutrinas e teologias que nos impedem de avançar, que nos mantêm num engano que parece ser seguro, mas que nos fará sermos vomitados da boca de Deus. Deus só pode vomitar quem está dentro da boca, não vomita quem está fora. Então, é crente que vai apostatar da fé, que vai perder a sua salvação. Eu sei que não é muito popular falar isso, mas não tem como você estudar Apocalipse e achar que a pessoa disse sim para Jesus um dia, a vida inteira ela pecou e aí ela acha que ela é salva. Não existe isso. Nós temos vitórias, nós temos de vencer e nós temos de realizar obras que condizem com a nossa fé. A fé sem obras é morta. A fé morta não está contando para muita coisa, certo? Então, se nós cremos em Cristo, nós produzimos algo, há um fruto e há obras. E isso denuncia, diz, manifesta quem somos de fato, quem é o nosso pai, quem é o nosso esposo. Então, nós temos aí a possibilidade, alguns dizem que estamos na terceira grande guerra, outros não, eu creio que nós estamos ainda
na formação desse império. E por que dizem que alguns que nós já estamos na Terceira Grande Guerra? Porque nós temos muito mais do que... Quando a gente teve a Segunda Grande Guerra, eles olharam para trás e falaram, já era a Segunda Grande Guerra lá atrás, começou com Hitler, mas se tornou a nomenclatura quando a América entrou. Então, hoje nós temos já muitas guerras, a África sempre esteve em guerras, né? Nós temos um Oriente Médio que está explodindo, agora com a vitória dos rebeldes sobre o Assad na Síria, e os rebeldes vão ser muito piores do que o Assad foi. Só registrando, toda vez que nós tiramos um grande ditador que esteve com a sua família oprimindo um povo, nós entramos falando, nós vamos ajudar esse povo, toda vez que a gente faz isso, humanamente falando, o que vem depois é pior. O que veio suplantar esse poder ditatorial é pior, aconteceu igual na Líbia, lembra? Não está sendo diferente aqui. Quem está entrando no lugar do Assad é só a Al-Qaeda para cima. É o pior do pior da escória dos muçulmanos totalmente, como é que fala? Os mais, esqueci a nomenclatura que a gente usa, os mais radicais possíveis, que odeiam todo o mundo ocidental, odeiam os judeus, os cristãos e todos aqueles que não são do livro deles. Querem impor a lei Sharia em tudo quanto é lugar. Então é muito utopia nós acharmos que a queda do Assad vai trazer algo bom para a Síria. Não, só vai piorar. Dentro da Síria já tem o exército chinês, russo, iraniano, com todas as suas proxies, já tem Coreia do Norte, já tem Turquia, tem de tudo lá dentro. Já é uma panela fervendo e não tem mais volta para a Síria. Nós queremos orar não para a Síria ser restaurada, mas para que haja salvação, porque a Bíblia já profetizou, já deixou bem estabelecido e claro qual será o fim da entidade geopolítica síria e da cidade de Damasco. Mas nós oramos por vidas para que mais e mais muçulmanos ou soldados de qualquer estirpe que estejam ali dentro, que eles tenham encontros com Jesus para que haja salvação dessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós nunca queremos que ninguém morra, mas a Bíblia diz, tudo que a Bíblia disse até hoje já se cumpriu. Tudo que ela disse que disse que ia se cumprir já se cumpriu, a gente tem como o padrão de que o livro é real, veraz, e tudo que está ainda para o futuro também se cumprirá a seu tempo. Então nós temos aí a Turquia cada vez mais forte, ainda em oposição ao Irã no que diz respeito às doutrinas internas. Uma Turquia imperialista que quer resgatar o Império Otomano, a glória do anterior Império Otomano, que foi destruído a partir da Primeira Grande Guerra e consolidado a partir da Segunda Grande Guerra. Né? Todo o remodelar do Oriente Médio aconteceu no fim da Primeira Grande Guerra. Não existia Iraque. A Jordânia era a área designada para Israel. Já temos aqui, para quem quer muito a solução dos dois estados, já existe. Jordânia é o estado palestino, Israel é o estado judaico. Nós já temos essa bagunça bem estabelecida, né? Mas nós temos também, ontem e antes de ontem, um monte de drones aparecendo nos céus dos Estados Unidos, drones... até um aeroporto em Nova York, não internacional, foi fechado por causa desses objetos voadores não identificados, se eram drones, se não eram drones, se eram luzes. Eu sei que a população começou a botar na rede social um monte de visualizações de drones. E os drones, eles têm uma certa regulamentação, eles não podem voar a alturas que vão atrapalhar o tráfego aéreo, etc. E agora começam as teorias da conspiração para tentar entender por que está aparecendo drones. Os drones são que nem aquele balão chinês que atravessou quase que o continente todo, lá da América do Norte, fotografando tudo quanto era base militar americana, e o Biden não fez absolutamente nada, e Deus sabe lá que tipo de segredos eles conseguiram avistar desse balão. E agora com esses drones também, passeando por cima de bases. E o governo falando, é meio surreal, nós não sabemos quem são, nem de onde vieram, estamos investigando. Oi? Não vai abater nenhum? Vai deixar esse monte de drone passeando sobre
as bases americanas, muito estranho. Aí tem as outras vozes que dizem, não, são os próprios americanos que estão fazendo isso para que aumentem a legislação proibitiva para o voo dos drones. Então, aí tem os caras que gostam de drone dizendo, não, não pode aumentar a legislação, mas esses drones estão fora, eles estão ilegais? Por que você bota um drone para voar de noite no meio do mar? Ou, né? Não sei. Não sei como acontece o desfecho dessa história. O que eu sei é que estamos no fim da era o Biden, e isso faz simplesmente parte de toda o agito, a agitação, os tremores geopolíticos que eles estão instalando bem antes do presidente Trump assumir o governo. Lembrando daquela profecia de que o bebê América nasceria, ou seja, Trump ganharia, mas que iria para a UTI por 6 meses. A gente está de olho para ver como se desenrola como que entra Trump, se entra, se não entra, como entra, e que tipo de abalos as cidades esquerdistas vão gerar quando ele for tomar posse e como é que vai funcionar isso. Que mais que eu quero lembrar para vocês, amados, é que nós precisamos voltar a ler os livros as profecias de Daniel, porque o Irã continua se manifestando. Israel está destruindo muita coisa do Irã, aproveitando esse limbo lá na Síria para destruir tudo quanto é coisa de exército que ainda tem lá na Síria. E nós temos uma força bélica ocidental que vai atacar o Irã. O Irã não terminou ainda de dar marradas para o norte, para o ocidente, para o sul, para o Negev. Dentro das profecias de Daniel, eu sei que nós atribuímos o maior cumprimento delas lá atrás em Alexandre o Grande, mas nós não podemos esquecer que o anticristo surge desse império do bode. O anticristo surge de uma entidade que é um rei ao norte de Israel, que vai lutar contra um rei ao sul de Israel. A gente está esperando isso ainda. Então, se o anticristo surge dessas entidades do bode e do rei do norte, a gente vai ter como identificar isso nos últimos dias, para nós sabermos quem ele é. Lógico que chegando na abominação desoladora, todas as dúvidas cessarão, tudo estará confirmado de quem é e quem não é. Mas antes disso, Deus nos deu muitos sinais para que a igreja pudesse cantar essa bola, usá-la para preparar o restante da igreja, preparar o mundo para que houvesse salvação na grande colheita. Lembra, tudo tem a ver com vidas. A palavra nos dá todas as profecias da primeira vinda e da segunda vinda para que haja salvação, porque Jesus veio trazer o quê? O plano da redenção. A redenção da humanidade que caiu. A restauração da fusão das dimensões. A redenção do planeta Terra. Tudo isso a gente está aguardando e Jesus veio cumprir em várias fases e a gente está esperando a fase da segunda vinda. Mas antes da segunda vinda, nós temos uma gama imensa de sinais nos mostrando essa dança das cadeiras, dos chifres e das cabeças que fazem parte desse império do anticristo até que venha a surgir o pequeno chifre e a oitava cabeça, que são o anticristo. Então tem bastante coisa desenrolando, o cenário se formando, para que a gente não tenha que ficar dizendo, é fulano, não, a gente tem que esperar o cenário todo se completar, antes de nós podermos imaginar quem possa ser. Tudo bem? Então fiquemos de olho aí na Turquia, o que a Turquia tem feito, vamos ficar de olho no Trump e as coisas que vão acontecer nos Estados Unidos da América, porque eles têm um grande corpo de Cristo ali também, que tem o chamado para participar dessa última colheita dos últimos dias. E tudo que acontece lá, a gente vê um paralelo aqui, né? Aliás, o que foi isso essa semana de um general de 4 estrelas ser preso com base em acusações nada a ver de um outro que também foi preso sem, né? O nosso Brasil precisa do Senhor Jesus. Continuemos a orar pelo Brasil e continuemos a fazer a nossa parte enquanto celulinhas do corpo de Cristo que somos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cear? Senhor Jesus, Tu és o pão da vida. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E a tua carne foi partida, moída, ferida por nossas transgressões, iniquidades e pecados. E o véu se rasgou para que nós pudéssemos ter acesso. O Senhor abriu o portal de acesso aos braços do Pai. E nós te agradecemos porque hoje podemos dizer que somos filhos. E comemos do teu corpo, da tua carne, para que entre em nós todos os nutrientes deste pão, desta vida, dessa divindade, deste Deus glorioso que o Senhor é. Comamos. E o Brasil come da tua carne. A nação brasileira entrará na promessa. Os portais se abrirão e o Rei da Glória entrará nesta nação, realizando seus sinais, milagres e maravilhas por meio do seu corpo. Nós viveremos o sobrenatural de Deus, nós viveremos a glória de Deus. Nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, adoradores santos, extravagantes, humildes, puros, apaixonados. Sim, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Este é o teu sangue, derramado por nós naquela cruz. Sangue que regou a terra, trouxe a redenção para o pó do qual nós fomos feitos. Sangue que traz para dentro do nosso corpo o sangue de Jesus, a vida de Jesus. A coisa mais preciosa e poderosa que existe no planeta é o sangue de Cristo. E nós bebemos deste sangue que gera redenção, poder, glória, que nos dá autoridade para ajudar, para cooperar com Jesus em sua obra de restauração desta terra e desta humanidade. De filhos comprados por esse sangue, nós bebemos da tua luz, da tua glória, da tua vida, Jesus. E o Brasil bebe da vida de Cristo, da luz de Cristo, da glória de Cristo. E nessa semana nós qual é a palavra que não está vindo? Nos comprometemos. Podemos fazer assim? Nesta semana nós nos comprometermos a brilhar esta luz e esta glória nas dimensões atmosféricas ao nosso redor. Nós nos comprometemos a olhar para as vidas, amando-as e intencionalmente deixando o Espírito Santo nos guiar para que essas vidas que Ele colocar em nosso caminho possam receber dessa luz, dessa glória, desse brilho, desse amor, paz e alegria que Ele depositou em nós. O Brasil bebe. Lechaim, aleluia. Aleluia, amados. Amém. Notícia não. Antes que eu me esqueça, amanhã nós temos GGO. Global Gathering Online, ajuntamento global online. Nós temos então uma turma que se reúne desde Vancouver até o Japão, do outro lado, do lado de Vancouver. Em todas as, como é que fala, nos fusos horários. Para nós aqui no Brasil costuma ser às 9, mas eu vou postar para vocês se vai ser 9, 10, 11, mas eu acho que vai ser às 9, talvez às 10. Começa às 5 horas da manhã lá em Vancouver. É um egípcio canadense cristão que se aliançou com um judeu israelense americano messiânico e juntos começaram a celebrar de forma global
com muitas e muitas nações. Eu posso dizer que nós somos mais de 50 tradutores que participamos dessas chamadas. Eu vou estar ali somente como sua tradutora, e vai ser um prazer. E nós louvamos, adoramos, e há uma palavra que eu imagino que vai ser a palavra de Hanukkah. E então estão todos convidados. Eu vou colocar no nosso grupo o link 1 ou meia hora antes, se eu não conseguir colocar hoje mais tarde. E vocês podem assistir. Vai ficar no YouTube. O link é do YouTube, não é Zoom. O Zoom é só para mim, que entro como tradutora, mas vai estar em português. Vai ter o link no YouTube da aba em português. Se você quiser, você pode assistir em inglês ou em qualquer outro idioma que você quiser, francês, italiano, o que for. Tem em todos os idiomas lá, inclusive em chinês, em coreano né, e em árabe. Tem muitos países muçulmanos que participam conosco dessas chamadas. É espetacular, amados, porque a globalização, ela é um sinal dos tempos, e ela vem para matar ou para salvar. E Deus está usando a globalização e essa unificação de internet, de tudo que a gente pode ter disponível nos nossos dias, Deus está usando para salvar vidas. E muitos desses da igreja perseguida nos países muçulmanos ou orientais ou asiáticos participam conosco dessas chamadas. É um privilégio incrível. Vocês não vão ver essas pessoas. Eu estou lá vendo essas pessoas, mas vocês vão só ver o número de idiomas que tem lá no Watchmen for the Nations, para vocês verem, né, que tem gente de tudo quanto é nação, mas é uma bênção. A gente diz, né, que depois do dilúvio de Noé e da Torre de Babel, o próximo evento global, de fato, foi a pandemia, em 2019, 20. Mas essa globalização está gerando esse acesso que todo o planeta tem, que hoje nós podemos orar com pessoas do mundo todo, e é isso que essa chamada faz. É uma adoração, é uma reunião, é um culto que é dirigido por pessoas em vários lugares diferentes do globo, e gente de todos os fusos horários e de todas as tribos, línguas, povos e nações participa, e é espetacular. Então não perca essa chance. Vai ser amanhã, eu vou postar o link no grupo, vai ser amanhã de manhã. Vai ficar no YouTube se você não estiver trabalhando e não tiver como. Depois você acessa, vai ser o mesmo link que eu vou deixar para vocês lá no grupo. Tá legal? Eu amo muito vocês. Não se esqueçam que dia 22 a gente tem a nossa festa de Hanukkah. As inscrições já se encerraram. So sorry, não tinha lugar para mais ninguém. Se você estiver muito, muito desesperado porque você esqueceu, você me manda uma mensagem particular, mas o link vai continuar desativado. Nós já encerramos mesmo as inscrições. E você ore para que a graça de Deus te dê favor quando você me mandar a sua mensagem. Eu espero que a sua desculpa não seja, eu ia deixar para amanhã, me lasquei, porque aí lascou-se mesmo, né, gente? O povo de Deus precisa ter mais responsabilidade. Se fosse um show lá que você tinha pago uma grana, né? Você não tinha esquecido. Bom, show não pode chorar. Aqui com a gente pode um pouquinho ainda. Amo muito vocês. Shalom, shalom.